Vamos falar hoje, estou aqui entrevistando o Miziara, né? Bom, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou o Jorge, né? E aí eu tive a ideia de fazer essas lives aqui, que vai durar um tempozinho aí, provavelmente nessa época de isolamento social, que a gente está aqui em São Paulo, pelo jeito aqui vai lá pelo dia 10 de maio, mais ou menos, tem muito tempo. Então a gente está aproveitando esse tempo que está aqui preso, né? Produzindo, fazendo coisas, organizando as coisas. E aí surgiu a ideia de fazer essa live e convidar pessoas interessantes, né? Pessoas que podem falar sobre medicina, que pessoas que podem falar sobre Covid, que pessoas podem falar de vários aspectos. Na semana, por exemplo, a gente tem gente que vai falar, quer ver? Vou falar aqui para vocês ajudarem a divulgar e de repente ter mais gente participando desse nosso encontro. Vai ser todos os dias às 19 horas, né? Então, por exemplo, amanhã vai ter disfunções sexuais com a Flávia, depois vai ter uma com a psicóloga Fátima, vai ter Covid, o vilão das frustrações, depois vamos ter o professor José Maria, que é um professor da USP, que vai falar sobre menstruação irregular, depois vamos ter um convidado internacional da Mayo Clinic, que vai falar sobre diagnóstico pré-natal, né? Então, essa semana é essa programação, semana que vem a gente tem outra programação. Mas falando hoje exclusivamente sobre o que a gente vai falar, que é congelamento de óvulo, que a gente convidou aqui o Antônio Miziara, que foi nosso aluno. Que ano que foi que você é aluno nosso mesmo? 2009 e 2010, professor. Então, bastante tempo atrás, né? Ele tem cara de novo, mas já está meio velho, está beirando uns 40 já, né? Careca já. E então ele vai falar de uma coisa extremamente importante, que essa questão de congelamento de óvulo, né, que tem se falado, pelo menos acho que no nosso meio, a gente tem falado bastante, no meio de quem mexe com a reprodução humana, a gente tem falado bastante. Talvez quem não está no meio, talvez não ouça bastante, mas entre os médicos que fazem a reprodução humana, tem falado muito de congelamento de óvulo, né? Então, eu que chamei o Miziara para falar sobre isso porque ele é bastante experiente, né? Já tem bastante cliente aí no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, mediações, porque ele tem uma clínica no qual a gente é sócio lá de Campo Grande, então a gente tem esse contato constante com a clínica que a gente participa à distância, mas a gente tem uma reunião mensal do nosso curso de pós-graduação que ele acaba ministrando algumas aulas, inclusive semana passada ele apresentou um caso clínico à distância, então com essa questão da internet, hoje a gente consegue fazer com que as pessoas se interajam. Teve um momento que tinha 60 médicos participando do Brasil e do exterior nessa reunião virtual que a gente discute os casos clínicos. Aí o Antônio trouxe os casos dele para discutir, então foi bem bacana, foi super elogiado, né? E então por isso que também eu trouxe, porque é um aluno, ex-aluno, que eu tenho orgulho, né, de tê-lo como ex-aluno. Realmente é alguém que ele sabe não somente a parte médica, mas a relação médico-paciente, ele é bastante bom nessa questão, que a gente sabe que isso é mais importante até, muitas vezes, do que a parte técnica. Se a pessoa não se relacionar bem com o paciente, é difícil dele ter uma clientela grande como ele já tem hoje. Hoje, a clientela dele basicamente são de pacientes que precisam de tratamento de infertilidade. Então, como ele tem bastante experiência, ele vai falar primeiro a questão do congelamento de óvulo. O que é isso? Quem que a gente normalmente congela esses óvulos ou embriões? Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da pandemia que está acontecendo. A gente vai chegar nesse ponto. Mas acho que primeiro, para esclarecer quem não sabe muito bem, o que é congelar óvulos? Para que a gente usa o congelamento de óvulos? Primeiramente, boa noite. É um imenso prazer estar aqui com o meu grande mestre, professor Jojueno. Agradecer a todo mundo que está acompanhando aí. Tem bastante gente que eu vi aí que já entrou, que eu já conheço. Tem alguns colegas médicos, inclusive. Um grande abraço a todos. E vamos ver se a gente consegue aí esclarecer algumas dúvidas sobre congelamento de óvulos e a importância disso, né? E se na pandemia, se a gente pode congelar óvulos na pandemia e quem deve, quem pode congelar óvulos, mesmo nessa situação difícil que nós estamos vivenciando, né? Então, assim, a importância de congelar óvulos, quando nós pensamos em preservação da fertilidade, é uma das principais, né, táticas que nós utilizamos para que essa paciente possa,
programar uma gravidez futura, né? Então, ela talvez não quer engravidar agora, não pode engravidar agora, tem uma idade já avançada, ou talvez ela ainda é jovem, e tem, isso é importante a gente falar também, muitas mulheres jovens, né, vão entrar na menopausa antes da hora, então vai ter uma reserva ovariana baixa, mesmo sendo jovens, e talvez no momento em que ela resolver engravidar, isso talvez não seja possível, e nem com o tratamento de reprodução assistida. Em muitos Mas casos, fala um pouquinho elas dessa podem coisa precisar até... Fala essa questão de congelamento, de reserva ovariana baixa, o que que é e como é que mede isso, para Beleza. ficar mais claro para as pessoas. Dá uma exemplificada, acho que todo mundo que está aí nessa live, aí, acho que muitas já são tentantes, né, que já sabem muito sobre isso, e todo mundo já sabe que a mulher ela nasce com a quantidade de óvulos e eles vão acabando ao longo da vida, né? Então a gente tem um número que é 35 anos, a partir dos 35 anos, a princípio essa queda ela é mais importante, mas muitas vezes essa queda ela acontece bem antes, né? Vou falar rapidinho um pouquinho de fisiologia bem básica. Então a mulher ela nasce com mais ou menos 1 a 2 milhões de óvulos e quando ela começa a menstruar ali para os seus 12, 13 anos, ela já perdeu 2/3 dos óvulos que ela nasceu, então ela vai ter em torno de 400 a 500 mil óvulos, e a partir dali ela já começa a perder mais ou menos 1.000 óvulos por mês. Então essa queda ela é mais importante aos 35 anos, e da onde vem esse número 35 anos? Vem da data que ela vai entrar na menopausa. Então, mais ou menos 13 anos antes dessa paciente entrar, da mulher entrar na menopausa, ela já vai ter esse pico importante na queda dos óvulos. Na média, é entrar na menopausa entre 48 e 50 anos. Então, se a gente tirar 13 anos disso, vai dar mais ou menos 35 aos 37. Só que nós não conseguimos saber quando que a mulher vai entrar na menopausa. Então, uma mulher, por exemplo, que vai entrar na menopausa aos 43 anos, o pico dela de falência começa aos 30 e não aos 35. Então, por isso nós temos alguns exames para medir isso, né? Então, os principais exames que nós utilizamos hoje para fazer essa medição temporal, né? Porque a princípio hoje que a gente tem de literatura é que essa quantidade de óvulos maior ou menor, ela é temporal, então ela tem ou mais tempo ou menos tempo para engravidar. Então, nós utilizamos aí o antimileriano, que é um exame de sangue, e que baseado na idade a gente tem um parâmetro, se ela está acima ou abaixo da média, e um ultrassom, que é um exame bem simples, qualquer ginecologista que faz ultrassom pode fazer, que ele pode ser feito em qualquer fase do ciclo menstrual, mas a data que a gente costuma fazer é no período menstrual, do 3º ao 5º dia do ciclo, e dependendo desses exames, né, talvez ela descubra um problema que ela nem saiba que ela tem, né? Eu acho que isso que é importante. Que a gente que está na ponta, né, o senhor que está aí, a gente que atende essas pacientes, quando elas chegam para a gente, muitas delas nós não conseguimos mais óvulos, né? Ela já teve esse problema que poderia ter sido diagnosticado antes. Né? Então, acho que esse é um ponto super importante que a gente deve reforçar, que aquela mulher por seus 30 anos de idade, mais ou menos, né? Se ela sonha ter um filho, é bom ela procurar o seu ginecologista para ele orientar isso. Poxa, Sim. 30 anos é muito nova? Não, 30 anos, hoje em dia a gente considera nova, mas fisiologicamente, 30 anos seria antigamente, a gente dizia que essas mulheres eram já primigesta idosa. Quem estudou obstetrícia, na época que eu estudei isso, lá atrás, né? Nos livros diziam que 28 anos era primigesta idosa. Então, essa questão da idade, hoje a gente não sente muito, porque a medicina evoluiu, as pessoas sabem hábitos mais saudáveis, mas a fisiologia é a mesma, né? Tem até um fato interessante, uma fotografia que uma vez apresentaram no congresso, super interessante, uma foto de uma mulher de 42 anos, né, uma foto, numa reportagem escrito mais ou menos assim: o ônibus desgovernado atingiu uma velhinha de 42 anos. Hoje, 42 anos, a gente não fala que é velhinha, realmente é uma idade mais avançada, mas falar que é velhinha, hoje a gente ofende Não, falar uma mulher que ela pelo é uma amor de velhinha Deus. aos 42 anos. Então, mas, de qualquer maneira, o que a gente está querendo falar assim, que é importante, que o Nizar está falando, aquelas mulheres, seus 30, 30 e poucos anos, é bom ela procurar o ginecologista, se ela sonha ter um filho, para avaliar a reserva ovariana, para ver se há necessidade de congelar óvulo. Então, quem vai congelar? Quem tem poucos óvulos ou que almeja no futuro ter um filho, então já congela desde já. O que acontece? Que às vezes congela e acaba não utilizando. Então, mais ou menos, vamos dizer assim, então ela vai desperdiçar o dinheiro dela, né? Na verdade, é como o seguro de carro. É bom não usar.
né? Se puder, ou se tiver que usar, é bom ter, porque depois não adianta, porque já foi. Então, é bom ela pensar nisso. Eu acho que esse aspecto é importante a gente falar. E aí tem a questão, uma coisa que todo mundo pergunta, né? Congelar óvulo ou congelar embrião? O que você acha, amigada? Boa pergunta. Então, o que a gente tem de congelamento hoje, a gente pode, a paciente que ela quer preservar a sua fertilidade, ela tem essas duas opções. Bom, a paciente que é casada, né, então assim, ela tem um marido, ela pensa em engravidar, mas ela não quer engravidar no momento, e ela quer preservar a sua fertilidade, ela pode ou congelar seus óvulos, ou já durante a coleta dos óvulos, né, fazer a fertilização in vitro e congelar os embriões. Isso Tem gente tem uma elogiando vantagem. aí, ó, que engravidou da primeira vez. Tem gente elogiando. Depois vamos responder algumas perguntas É, aí. é. É, Então, assim, aquela paciente que já tem um parceiro fixo, que vai ser, né, o pai, que ela escolheu para ser o pai dos seus filhos, então nesses casos eu acho que é mais interessante congelar embriões. Basicamente porque o embrião ele tem uma sobrevida maior do que o óvulo no descongelamento, porque o óvulo ele é uma célula única e o embrião já é um montão de células. Então, essa sobrevivência, né, do óvulo em relação ao embrião é em torno de 10 a 20 vezes menor. Então, a paciente que já tem poucos óvulos, que ela já quer fazer uma preservação da fertilidade, se ela já tem um parceiro, ela congelando só os óvulos, talvez ela vai ter uma chance menor do que se ela fazer só embriões. Agora, aquela mulher que não está casada, que ela fez uma avaliação de rotina, tem lá 30, 31 anos, que ela já tem um estoque de óvulos abaixo da média, aí sim a opção, e é uma opção muito boa. Quando a gente fala de perda de óvulos, a gente não quer dizer que todas as pacientes terão essa perda de 10 a 20%. Tem muitas pacientes, e muitas mesmo, que a gente descongela e não tem perda nenhuma de óvulos. Mas o risco é um pouco maior no descongelamento do óvulo que pelo embrião. Mas aquela paciente que ela não tem um parceiro fixo, a opção, obviamente, é congelamento dos seus óvulos, né? Agora, qual que é a desvantagem de congelar embrião? Essa pergunta é perigosa. A desvantagem de congelar embrião, basicamente, eu acho que se eu pensando assim, seria se esse casal se separar, né? Então ela quer engravidar, ela tem 30 anos e eles querem engravidar daqui 5 anos. Então os dois vão lá, ela tem uma reserva ovariana baixa, eles congelam os embriões. E daqui 3 anos eles se separam. E o homem, nós sabemos, nós somos, né, privilegiados na natureza, né? A idade para o homem, ela impacta muito pouco. Principalmente com a tecnologia hoje da fertilização in vitro está muito avançada, a gente precisa aí de poucos espermatozoides para conseguir uma gravidez. Agora, para a mulher, não. Então, esse casal, né, que pensou em preservar a fertilidade, infelizmente, talvez esse casamento não deu certo, e aí nós vamos ter um problema, que nós vamos ter esses embriões congelados e eles não estarão mais juntos, né? Então, acho que esse seria do casal pensar, né? Da mulher pensar. Talvez ela congele um pouco de óvulos, faça um pouco de embriões. Não sei qual que seria, acho que tem que individualizar cada situação. Mas eu acho que o principal é isso, né? Como eles vão planejar uma gravidez futura, se alguma coisa não der certo nessa relação, eles podemos ter problemas, né? Tem uma dúvida que as mulheres têm, é assim, qual que é a melhor idade para congelar óvulos, né? Porque se ela congelar aos 30 anos de idade, pode ser que ela não use conforme eu já falei anteriormente. Ou pode ser que ela congele aos 40 anos e já o que ela congelou já não seria bons óvulos, porque uma boa parte desses óvulos ia dar origem a bebês com problema, então a natureza se incumbe de eliminá-los, né? Então, qual que seria a idade, né? Tem gente que fala 35 anos, 37 anos. Parece que o melhor custo-benefício é por volta de 37 anos. O que quer dizer isso? Deve-se congelar aos 37 anos? Esperar 37 anos? Não. Que provavelmente, se você congelar aos 37 anos, é quase certo que você vai acabar utilizando, uma boa parte vai utilizar, outras não. Então, se você pensar na questão financeira, custo-benefício seria os 37 anos. Agora, qual que seria a melhor idade para congelar? Na verdade, seria menos dos 35 anos, que é a idade Sim, que a com mulher certeza. tem melhor qualidade de óvulos, porque depois de 35 anos todo mundo sabe que vai piorando a qualidade. Então, se houver a possibilidade de congelar e a questão financeira permitir, na verdade, hoje, com inúmeras clínicas que tem pelo Brasil, acaba não Quanto mais sendo jovem, tão, melhor, né? acaba não sendo tão caro como antigamente. Hoje também Sim, é muito mais acessível que uns anos atrás. Então, para dizer assim, congela com idade, melhor antes de 35 anos. E depois de sim. 35 anos, pode congelar com 35? Pode congelar, mas quanto mais tarde, pior.
E se eu congelar aos 37 anos? Tem um trabalho interessante, depois a gente pode até comentar melhor, e voltar aos 44 anos para engravidar. Se essa mulher voltar aos 44 anos e quiser engravidar aos 44 anos, tentar uns 6 meses, depois quiser tentar engravidar, se ela resolver usar sêmen de doador, porque não encontrou ninguém, ela tem uma possibilidade de engravidar de 51%. Agora, se ela for usar o sêmen do marido, aí a possibilidade cai muito. Cai para 9%. Então, o que mostra que é mais difícil, depois de certo tempo, encontrar o marido para casar. Então, ela tem um que dado. eu vou congelar e depois eu vou ter filhos. Né? Hoje tem banco de sêmen. Eu sei que isso daqui, ninguém está defendendo isso, né? Várias pacientes aceitam, outras não aceitam essa possibilidade. Mas é uma possibilidade que a gente tem que falar para o paciente, que se ela quiser, tem banco de sêmen, tem banco de óvulo, e com isso ela consegue viabilizar a gravidez dela. Mas e aí, Antônio, o que você diz em relação a essa fase que a gente está, dessa pandemia? Deixa eu só ponderar falar. o que o senhor falou aí, essa questão da idade. Tem um dado interessante também. Uma mulher que ela congela óvulos aos 35 anos, essa mesma mulher, se ela for engravidar aos 40 anos, né, se ela não conseguir engravidar de forma natural, se ela tiver óvulos congelados, ela tem 10 vezes mais chance de ter um bebê nascido do que se ela não tiver óvulos congelados. Acho que isso é um dado muito importante. Agora, a idade, a gente não tem dúvidas que até os 35 anos é melhor. Mas vamos dar um exemplo da Ivete Sangalo aí, né? Vamos falar aqui das artistas. Ela congelou seus ovos a partir dos 39 anos, ela conseguiu 2 bebês. Então, assim, a idade, se eu tô com 30, ela está com 38 anos hoje e ela não tem nenhuma previsão de engravidar, eu acho que é melhor congelar esses ovos mesmo aos 38 anos, mesmo a gente sabendo que são ovos de qualidade pior e tem realmente estudos de custo-benefício, que parece que é 37 anos essa idade mesmo, mas é melhor ela ter esses ovos de 38 anos, porque caso ela vá engravidar aos 42, 43 e case, né? E ela vai ter mais chances do que com esses ovos de 42 anos. Né? Isso aí é uma coisa que a gente sempre procura falar, inclusive nos cursos, quando a gente vai dar aula para os ginecologistas, a gente sempre tem que respeitar a vontade da paciente. A gente não é Deus que não vai dizer, eu tenho um óvulo, será que eu consigo? A gente fala a estatística e a paciente que vai decidir. A gente abraço pro Conrado aí. Valeu. Tem outras pessoas que não dá para gente Tem, um monte não dá, é que eu vi agora aqui na tela do Dr. Conrado. E aí as pessoas que depois quiserem mandar perguntas, manda aí para o Antônio, para mim, a gente vai também... Doutor, eu fiz uma promessa aí, não te falei, eu prometi que a gente ia responder algumas perguntas aqui no final, hein? Agora não tem que cumprir aí. Na verdade, assim, a nossa programação é 7h30 encerrar, né? Para ser meia hora, né? Agora, passando deste horário, quem tiver compromisso, fica inteiramente à vontade de sair, que a gente não vai ficar chateado em relação a isso. Mas enquanto eu tiver, o Antônio tiver disponibilidade de falar... Ixi, eu tenho até amanhã pra gente ficar aqui, só que Enquanto, eu não sei se esse negócio também no Instagram derruba, a gente vai... Derruba em 1 hora, mas vamos falar. O senhor perguntou do Covid, falando. Eu vi que tem algumas pacientes perguntaram aí, eu já vi aí que se tem algum posicionamento novo da sociedade, vamos falar sobre isso agora. Então, assim, não é novidade para ninguém, né, que a gente está vivendo uma situação muito complicada, mas graças a Deus parece, né, que é uma infecção respiratória, que a princípio parece não ter transmissão sexual. A gente já tem alguns estudos publicados em revistas importantes da nossa área, né, tem na New England, tem na Fertility Sterility, já mostrando que não tem o vírus no sêmen, né? Esse estudo da Fertility Sterility, ele avaliou 30 dias após a infecção e não encontrou vírus. E também mulheres grávidas parece, né, que não tem nenhum problema para o bebê, né? Mas a gente ainda não tem certeza absoluta disso. A recomendação, algumas semanas atrás, foi bem forte, né, para não iniciar nenhum ciclo, para parar tudo, e isso agora já mudou o posicionamento da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida na semana passada, eu falei aqui no Instagram, deixou a gente, o médico e o paciente, mais à vontade para decidir em quais casos a gente estaria indicado de fazer o tratamento ou não, mesmo no momento de pandemia, já que, considerando que não tem risco a princípio, que parece hoje literatura ou para o espermatozoide, ou para o óvulo, ou para o recém-nascido. Então, isso é importante, é a decisão do médico com o próprio paciente, então tem que ter um bom senso nisso, porque o pior... Abri o áudio, doutor.
O maior problema não é o tratamento da reprodução assistida em si. O problema mais é a movimentação das pessoas, a segurança dos profissionais da clínica, do próprio paciente. Então, isso acho que vai variar muito em cada localização, né, doutor? Em São Paulo, vocês têm uma realidade, em Campo Grande, nós temos outra completamente diferente, mas basicamente a gente está fazendo casos de pacientes com baixa reserva ovariana, mesmo pacientes jovens, que esse tempo de espera pode prejudicar ainda mais a chance dela engravidar, e pacientes com idade mais avançada também, que com reserva ovariana baixa, que a princípio seriam esses grupos que esperar 2, 3, e nós não sabemos quanto tempo, né, doutor? Nós não sabemos se é daqui 1 mês, se é daqui 2 meses, se serão daqui 6 meses. Eu imagino que vai ser bem menos tempo, que a gente vai poder voltar a esses tratamentos, mas nós não temos nenhuma certeza sobre isso. Então, a princípio, a gente está fazendo esses casos aí de baixa reserva ovariana. Então, assim, uma paciente que tem baixa reserva ovariana, que acabou de descobrir isso, ela tem 33 anos, tem uma contagem de folículos muito baixa. Ela pode, mesmo na pandemia, fazer o congelamento de óvulos dela para preservar a fertilidade, pois parece não ter nenhum problema para os ovos. Obviamente, nós vamos fazer todos os protocolos de segurança. Nós temos um processo operacional padrão só para atender esse tipo de caso, né? Então, não sei, acho que é por aí. É isso aí. Então, como está chegando no horário, então a gente vai, assim, teoricamente, finalizar, mas nós começamos, né? 10 minutos atrasados, não então, lembra, doutor? Então, o que a gente procura fazer, importante é seguir as orientações governamentais, seguir as regras dos conselhos, da sociedade e não fazer nada fora disso. Aqui em São Paulo, a gente tem uma realidade diferente de Campo Grande, diferente de outros locais. Então, aqui a gente está com uma regra de que a gente deve estar isolado até dia 10, 11 de maio. Então, a gente não pode ficar saindo para coisas rotineiras. E então, mas mesmo assim, há uma possibilidade de fazer-se tratamentos oncológicos ou aquela paciente que realmente o adiamento pode ser mais prejudicial para a paciente, então tem que ser muito bem conversado com a paciente. O que tem se feito muito hoje é a consulta online. Então, a paciente ela pode entrar em contato com o seu médico. Hoje, a grande vantagem é essa possibilidade de falar à distância. Então, mesmo do Mato Grosso, ou de Manaus, ou de onde for, a paciente tem acesso ao médico do Nordeste, médico do Sul. Então, aquele que tem essa preferência. Tanto é que tem paciente aqui que está falando melhor médico tal, e quer fazer consulta domiciliar. É possível sim. Não dá para ele vir para São Paulo para fazer esses tratamentos todos, mas você pode ligar para ele. Doutor, já fui. Então. Mas é essa possibilidade. Então, essa é uma coisa moderna que está acontecendo por causa da pandemia. A gente acabou tendo que fazer até isso que a gente não fazia, né? Essa conversa, essa live que a gente está fazendo bastante, vai fazer bastante por esses próximos dias, 9 horas todos os dias a gente vai fazer isso. Então, uma coisa que a gente não fazia, mas é a realidade hoje. Então, as coisas estão mudando. Então, resumidamente, quem é que a gente pode fazer? Então, aquelas pacientes oncológicas, aquelas pacientes em que postergar vai piorar para a paciente, e naquelas pacientes que que os dois chegam à conclusão que querem fazer, que há a possibilidade. Agora, a transferência de embriões, por enquanto, não se deve fazer, não que haja a possibilidade de uma transmissão vertical, quer dizer, do pai para o filho, porque não está provado isso ainda. Da mãe na placenta, onde que for, ou no espermatozoide, não tem essa comprovação. Mas o problema é que se você vier engravidar e acontecer uma complicação, como uma gravidez ectópica, e você for no hospital, o hospital estiver lotado de pacientes com Covid-19. Isso aí vai ser uma complicação muito grave para você também. Você pode ser exposta a um risco desnecessário. Aí surge uma pergunta também interessante, né? E deve-se ou não evitar a gravidez natural? A relação sexual não existe proibição, mas há um risco maior de contaminação. Agora, deve-se ou não evitar a gravidez natural? Já que não se pode transferir embriões, seria aconselhável ou desaconselhável transferir embrião, tentar-se gravidez natural agora? O que você acha, Antônio? Agora já estamos na prorrogação. Tem
tem um posicionamento da FEBRAS, né, doutor, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, recomendando aquelas pacientes que estavam para parar a contracepção e iniciar o tratamento, iniciar suas tentativas para engravidar de forma natural, que posterguem essa tentativa. Justamente nisso que o senhor falou. Se ela tiver alguma complicação inerente da própria gravidez e ela precisar de uma unidade hospitalar, pode ser que ela não seja atendida ou seja atendida com a qualidade pior que ela deveria ter sido se esse hospital não tivesse lotado, porque em alguns locais, aqui, graças a Deus, ainda não, né? Mas em São Paulo já está lotando todos os hospitais. Os hospitais públicos parece que já estão todos lotados e os privados já estão caminhando para isso, né? Aqui a gente ainda está longe, graças a Deus, disso, mas a princípio não seria pelo risco da gravidez, mas sim o risco de você precisar e de ir para o hospital no momento de epidemia e você não conseguir um atendimento adequado. Eu acho que a recomendação para quem pode aguardar, a gente não tem dúvida, acho que é o posicionamento do nosso grupo todo, né, doutor? A gente não está transferindo embriões. Até hoje eu fui pressionado muito aqui, pai, foi difícil. E as pacientes querem transferir embriões de qualquer jeito, mas a gente tem que tentar convencer elas a não transferirem, quem pode esperar, justamente para a gente seguir o que a sociedade está recomendando. Acho que é muito importante, nós sempre fizemos isso, né? Seguimos as regras, mas é importante falar também, doutor, que não tem uma proibição para transferir embriões, né? Não existe uma proibição, é uma recomendação, justamente por isso que a gente está falando aqui. Mas em alguma situação específica, talvez, pode ser que a gente mude a opinião naquele caso específico. Mas Na a realidade, recomendação é não as transferir. sociedades, né? Isso não é uma coisa só nacional, né? É uma coisa internacional. Sim, Essa angústia, esse sofrimento das pacientes, né? Todas as sociedades estão pensando qual é o melhor caminho, né? Inclusive, até teve na semana passada uma entrevista com o colega da Espanha, que trabalha nos maiores serviços do mundo de reprodução humana, que inclusive a gente vai fazer uma live com ele daqui uns dias, que ele vai falar da experiência deles nesse aspecto, né? E lá está se discutindo, né? Qual que seria a lógica de não poder se transferir embriões, né? E permitir-se a gravidez natural. Quer dizer, não sim, teria muita lógica sim, essa colocação. sim. Então, mas É isso um é uma coisa, preconceito. né? Ele falou até a palavra Preconceito. preconceito, não sei se Sim, ele, sim, né? sim, Até o Miziara assistiu também, ele falou essa palavra, né? Então, na verdade, assim, a sociedade médica está discutindo bastante essa questão, né? Quando é que é hora de liberar, assim como a economia, a medicina é a mesma coisa. Qual que é a hora de abrir totalmente o comércio? Qual que é a hora das clínicas começarem a funcionar? Começaria por onde? Realmente são questões que a gente vai vivenciando dia a dia e ter essas discussões para realmente a gente fazer o mais seguro possível para as pacientes e para os colaboradores também. O médico está meio na linha de frente aí, acaba, vamos ver, sendo alvejado às vezes, mas o médico teria conhecimento teórico de se precaver melhor do que a população de maneira geral. Mas não está isento de acontecer, dele ficar doente, eventualmente até vir a falecer também. O que sim. mais, Antônio? Quer responder algumas perguntas aí? Dá uma olhadinha aí, Pode você ser. que está no comando aí, ó. Então, ó, na verdade fui vendo, não dá para ficar falando vendo, Eu vi uma aqui, mas ó, tem um. que perguntou aqui o que seria baixa reserva ovariana. Posso responder? Pode. Nós consideramos, né, tem vários, nós consideramos baixa reserva ovariana um antimileriano, acho que abaixo de 1, né, pela ESHRE, que é a cidade europeia, considera de 0,7 até 1,2, mas se a gente botar um sarrafo de 1, acho que estaria acima de 1 dentro do normal, abaixo de 1, abaixo da média, né, uma baixa reserva, e uma contagem de folículo antral abaixo de 9, né, doutor? Acho que agora, é Na claro, você verdade, pega uma é, paciente que é muito novinha, que é. tem um antimileriano de 1, pega uma paciente de 25 anos, tem um antimileriano de 1, ela está dentro do normal, mas está bem abaixo, né, da média para a idade dela. Então, ela precisa ficar mais importante. Por isso que é muito difícil falar em baixa reserva ovariana geral. A gente tem que avaliar todo o caso, paciente por paciente, e fazer essa identificação. Né? A reserva ovariana varia conforme a idade, né? Isso que o Antônio falou. Tem até gráficos que mostram isso. Conforme a idade, pode ser ruim ou não, mas com certeza qualquer paciente que tenha reserva abaixo de 1, a reserva é baixa, independentemente da idade, é uma baixa Sim. reserva, realmente, né?
Aí teve gente que falou sobre endometriose, né? A gente vai fazer uma live com o Dr. Alexander, né, que vai falar sobre endometriose. Então, quem quiser mais detalhes, compareça às 19 horas da semana que vem que ele vai falar. Aí está perguntando aqui sobre Tô ICSI, vendo né? aqui. Como funciona o ICSI. Alguém perguntou do Novamente. posicionamento novo, a gente já falou aqui, da sociedade Aham. brasileira, né? Acho que está falando de você aqui, ó. Excelente médico novamente, deve ser você de novo aqui. Aí, ó, agora Ó, está tem uma falando pergunta aqui. aqui, ó, a paciente da doutora Marise, ó. Estou pensando em doar meus óvulos, mas estou com receio. A mulher que recebeu meu óvulo, a criança nasce com meu DNA? Quer responder aí, doutor? Então, ela pode responder. Não, com certeza, né? O tratamento de doação de óvulo, né? Quando você está doando um óvulo, né, de forma altruísta para outra mulher, esse DNA seu ele vai ser passado, né? Nós temos isso, ele vai ser essa paciente que recebeu esse óvulo, esse bebê nascido, ele vai ter a carga genética do esposo dela com o óvulo da doadora, mas é muito importante nós falarmos no conceito de epigenética, né? Porque as pacientes ficam com muito medo de receber óvulos e essa criança não ter nada dela, né? Muito pelo contrário, só o fato desse embrião estar implantado e ela nutrir esse embrião até ser algumas células, até ser 1 trilhão de células, um bebê nascido vivo, muita coisa vai acontecer e ela vai passar, assim, muita coisa dela. Obviamente que não vai ter nada genético, mas a epigenética faz com que ela tenha algumas características. Mas se você vai doar seus ovos, você está passando o seu DNA para outro casal. Essa questão de ovo doação é interessante porque isso muda muito de paciente a paciente. Tem paciente que doa com uma facilidade e outras não. Mas para a gente, quem faz reprodução humana, é muito importante ter doadoras, como de maneira geral é assim mesmo. Precisa ser muito mais doador do que receptora. Agora, em especial em reprodução humana, a gente tem uma dificuldade porque as pacientes, geralmente, elas sofrem solitariamente. Ela não fica falando para todo mundo que ela é infértil, então ela foge de falar sobre a situação. Por isso que essas coisas que a gente faz aqui até é importante que muita gente vai acabar tendo contato e informações sobre essa questão. Então, falando sobre ovo doação, que você falou exatamente, né? Vou doar, vai ter carga genética. Uma coisa interessante é que quando o filho nasce, eu não sei porquê, né? A gente não sabe, mas tem essa questão da epigenética, mas também o modo como a pessoa anda, o modo como a pessoa fala, de certa maneira acaba aparecendo. A criança vai parecer com a mãe, Sim. que é aquela que recebe, entendeu? E Até isso quem de doar, adota filho, né? então, Na isso é adoção fato. tem isso também. Né? Mas é extremamente importante, esse ato é muito importante, porque o que tem hoje de mulher precisando de receber obra é muito grande. E existem regras muito claras, que isso no Brasil realmente funciona muito bem, essa questão das regras que norteiam a conduta, que não pode ser negligenciada. Então não pode vender nem comprar óvulo. Não pode um monte de coisa que realmente é para proteger a pessoa, tanto a criança como a mãe. Então, por isso tem que ser anônimo, sem caráter comercial ou lucrativo. Essas são as bases, mas depois tem outros detalhes, né? Que a gente poderia até uma hora abordar essa questão. O que O mais, doutor aqui, Juliana, você ó, a gostaria de falar? Esté Catarini está perguntando aqui: quem tem baixa reserva está podendo fazer estimulação e captação durante a pandemia no Mato Grosso do Sul? Aqui em São Paulo está difícil de achar um médico. Será um enorme prazer, viu, Esté? Mas em São Paulo também está podendo fazer. Na Clínica Gera São Paulo está aberta, né? O doutor Jorge é grupo de risco, então ele não pode sair de casa, né, doutor? Mas tem o pessoal lá, doutor Alexander, né? Vamos falar do pessoal do Gera aí. Tem gente muito boa aí em São Paulo que É pode assim, fazer esse o nosso, tratamento. o laboratório, na verdade, o laboratório é um laboratório aberto, né? Tem outros médicos que usam o laboratório. Então, o laboratório, que é o laboratório de fertilização, ele é aberto para vários colegas, entendeu? Então, o laboratório tem que estar pronto para receber as urgências, emergências, né? Então, ele tem que estar pronto para receber o paciente oncológico. Então, a gente está aberto, nunca fechou para isso, né? Não são tantos casos oncológicos, mas existem esses casos. E depois, agora, essa questão de estar aberto para pacientes com baixa resposta ou com baixa reserva. Até que ponto isso até que ponto que é baixa resposta ou baixa reserva? Isso aí o usuário do laboratório que vai ter que julgar e conversar com a sua paciente, quão baixo que ele vai começar a fazer. A gente, como laboratório, né,
eu também como usuário do laboratório, eu que vou com a minha paciente julgar essa necessidade de fazer-se ou não o tratamento naquele momento, né? Ou nesse momento da pandemia. Fala, Antônio. Tem outro aqui, ó. Se para a gente falar se tem risco de congelar o embrião. A gente falou um pouquinho já, mas acho que é importante reforçar, porque tem muita paciente que vai fazer o tratamento de fertilização in vitro, que estava preparada para iniciar o seu ciclo, que a princípio não teria uma indicação clara de congelar os embriões, e agora ela vai ser recomendada a fazer o tratamento, porque ela tem uma reserva ovariana baixa, mas ela vai ter que esperar para transferir, vai ter que congelar. Será que é problema congelar esses embriões? Acho que hoje a gente está bem tranquilo, né, doutor? O doutor Jorge pode falar um pouco como era o congelamento antes, mas eu já peguei a época da vitrificação, que foi uma revolução na reprodução humana assistida, que foi a mudança do método do congelamento. E hoje a gente tem muita segurança. Eu acabo congelando por baixo aí mais ou menos 70% dos meus ciclos. E não é uma desvantagem isso, porque em muitos casos, o fato da gente fazer um preparo do endométrio, a gente consegue fazer um ciclo muito mais natural do que naquele ciclo hiperestimulado da FIV. E nós sabemos que dependendo desse estímulo, o endométrio fica menos receptivo também. Claro que não são todos os casos. A gente pode depois fazer uma outra live sobre indicação de congelamento de embrião, né, doutor? Mas a princípio não precisam se preocupar quanto a isso. A gente congela bastante, descongela bastante. A perda de embriões ela é mínima, né? Mínima. Essa questão do congelamento, hoje em dia, o resultado é super ótimo. Para quem não sabe, né, na verdade, talvez, não sei se alguém sabe aí, mas um dos primeiros freezers de congelar embrião, eu que trouxe. Essa história é boa, hein? Ficou preso. Eu que trouxe os Estados Unidos e ficou preso na alfândega lá um tempo. Então, para desembaraçar, foi uma complicação e aquilo, de certa maneira, mudou minha vida, porque eu acabei indo para o Sol das Clínicas, fiz toda a minha carreira acadêmica fiz doutorado lá, foi dentro da pós-graduação, graças a esse incidente, vamos dizer assim, que ocorreu, que, na verdade, por inocência, acabou ficando, trouxe o aparelho e ficou na alfândega, teve que pagar todos os tributos, né? Não quis fazer qualquer contravenção. Apenas com 29 anos de idade, 30 anos de idade, a inocência da questão. Mas depois foi tudo resolvido e depois de vários anos, que é 2005, que realmente começou a se ter uma boa resposta ao congelamento, uma tal de vitrificação, que o Miséria acabou de falar. E hoje, a técnica é tão perfeita que chegou uma época de se fazer o freeze all, quer dizer, congelar para todo mundo. Então faz embrião e congela para todo mundo. E, como toda a técnica, quem sempre falava isso era o Pinotti. O Pinotti foi meu guru durante muitos anos, eu operei muitos casos com ele, durante mais de 15 anos eu trabalhei com ele operando os casos dele. Ele falava que na medicina é como se fosse um pêndulo, né? Então, tem o exagero para um lado e exagero para o outro. Exagero para um lado e para o outro. Chega uma hora que para. Então, depois chegou freeze all, not for all. Então, não é bem assim. Você tem que identificar os casos. Você não pode, né? Parece forró, né? For all, né? Então, mas a gente está bem tranquilo quanto a isso, né, doutor? Congelamento hoje não é nenhum problema. Fala assim, qual que é o resultado melhor? A fresco ou congelado? Na verdade, assim, depende muito da clínica, da mão de quem congela, como tudo. Sim. Medicina, depende de quem canta bem. Quem canta melhor, canta bem. Tem gente que canta. Então, tem que congelar bem e vai chegar, o resultado é muito semelhante entre a fresco e congelado. Então, vai depender muito de clínica. Agora, tem muitos trabalhos falando que é muito semelhante, então é algo que tem que se respeitar. Agora, quando é feito em grande casuística, como num país, provavelmente vai vir que congelamento de óvulo é pior do que congelamento de afresco. Mas isso aí tem clínica, eu volto a falar, tem clínica que congela bem, tem clínica que congela mal. Então, vai da experiência da mão de cada Aqui eu tenho a gente tem muita segurança para congelar aqui, é bem tranquilo, a gente congela bastante, muito mais do que transfere a fresco, e nossos resultados é chato falar isso, porque às vezes a paciente vai transferir a fresco e fica preocupado, mas nós temos resultados, não é significativamente estatístico, tá? Mas nossa taxa de embrião congelado ela é um pouquinho maior do que de embrião a fresco, a nossa aqui em Campo Grande. Olha lá, tem gente do Corumbá que tá querendo acenar, ó. Tem gente da Valença de Corumbá, ó, estamos aqui, né? Aí, ó, doutor, tem outra pergunta aqui, ó. Meu marido fez vasectomia, eu não tenho filho e quero. O que sugerem? Cada Renata.
Então, Deixa eu depende, falar né? uma coisa. Deixa eu falar só uma coisa, depois você fala. Deixa. Eu sugiro que o cara quiser evitar filho, não faça vasectomia. Sim. Porque se fizer vasectomia, pode ocorrer como está acontecendo aqui. É, E é muito sim, comum isso, porque sim, depois vai ter que se fazer ou uma cirurgia, que a gente vai explicar melhor, isso vai acabar sim, atrapalhando ele, porque vai ter que ser um sim, sim. custo e isso, um sofrimento que o miséria vai falar. Sim. Não, na verdade depende muito, né, da sua idade, Renata, e do teu estoque de óvulos, né? Você tem duas opções, basicamente. Um é operar, porque o resultado é ruim, não é muito bom, né? Em termos de gravidez natural, operar, vasectomia e reverter não é muito bom. Ou a fertilização in vitro, que tem resultados bons, principalmente em mulheres jovens, né, com boa qualidade de óvulo e com boa reserva ovariana. Então, o que eu sugiro para você é que você procure seu médico, faça uma boa avaliação da sua reserva ovariana ou procure um profissional que entenda um pouco mais essa parte de infertilidade para você tirar suas dúvidas e ver qual que é o melhor caminho para você. Mas acho que é muito importante já fazer essa avaliação, né, doutor? Para ver É, essa questão de estoque de óvulo, quanto tempo você tem, porque isso também define se a gente vai direto para a FIV ou se a gente opta por fazer a cirurgia também, né? Porque tudo isso gera custo, como o doutor falou, nem os planos de saúde não cobrem, né, doutor? A cirurgia de reversão de vasectomia ela é sempre particular, então gera um ônus lá na frente que pode ser evitado, né? Usa isso, anticoncepcional, isso, coloca o Mirena. Misera colocou muito bem essa questão, mas assim, o que acontece a nível Brasil, né, é que existem poucos profissionais que Que operam fazem bem, reversão sim. de vasectomia por Bem, né? competência, porque o certo Sim, é fazer com microcirurgia, sim, então tem um custo isso tudo. E para dar certo a reversão da vasectomia, não basta somente fazer a vasectomia bem feita. É importante que a mulher também esteja funcionando, entre sim. aspas, totalmente de maneira correta. Então, acaba que, a nível Brasil, a gente acaba fazendo muito mais fertilização in vitro do que reversão de laqueadura, do que reversão de vasectomia. Por isso, antes de fazer, pense muito bem, né? Apesar de trabalharmos com isso, a gente aconselha a não fazer, porque se fizer, depois vocês poderão acabar tendo que nos procurar, ou procurar outros colegas. Quando estou só brincando, mas é uma coisa extremamente séria, você não optar por uma esterilização tida como definitiva, que na verdade não é definitiva, porque a Sim. gente consegue tratar hoje em dia, mas a custa de muito custo. Doutor, tem uma paciente perguntando aí, eu acho que o senhor pode responder sobre o laboratório. 38 anos, antivileriano 0,64, já iniciou iniciando estímulo para captação de congelamento de embriões. Os laboratórios estão funcionando para fazer os exames, mesmo PGTA, que é feito em São Paulo, não, ela é daqui, agora que eu vi a vídeo. Não, a gente está funcionando sim, né? A gente consegue mandar esses resultados de biópsia, tá, pelo correio. Os laboratórios de genética de São Paulo estão funcionando. Como o doutor falou, São Paulo está nesse knockdown aí, mas os serviços essenciais estão funcionando e esses serviços médicos eles estão atendendo. Então a gente consegue fazer o estímulo, fazer a biópsia dos embriões, congelar os embriões, a gente envia esse material para São Paulo, é feita essa análise genética e depois, quando passar tudo isso, nós vamos programar aí a transferência. Uma coisa importante, viu, com um antimeriano zero, alguma coisa, quer dizer, vai ser poucos ovos. Então, Sim, realmente, no seu caso, exige uma certa urgência, porque você vai ter pouco óvulo, talvez poucos embriões. Você vai discutir muito bem com o seu médico, não sei se vai ser como Ziara, a questão se vai valer a pena fazer isso ou não, por conta da quantidade, porque a gente faz esse exame hoje, quando o embrião chega no 5º dia, em blastocisto que a gente faz esse exame. Talvez não chegue a esse desenvolvimento para se fazer o exame. São questões técnicas que você realmente vai ter que discutir individualmente. sim. A Glênia está perguntando aqui, doutor, resultado do meu antimileriano aos 38 anos, 2,35, está excelente. Né? Pode até esperar um pouquinho, né, doutor, para fazer o tratamento. Né? 38 anos é uma idade perigosa, mas com essa reserva bem acima da Tem uma média. pergunta, pode falar, tem uma pergunta interessante aqui, ó, 38 anos, antimileriano 0,71. É impossível engravidar natural? Não. Nunca. O antimileriano baixo não quer dizer que você é infértil, que você não tem a fertilidade normal. Você pode ter a fertilidade normal se você tiver o restante do organismo funcionando, se teu marido tiver uma boa qualidade de espermatozoide, a sua fertilidade é absolutamente normal. Você pode ter vários filhos. Agora, o problema é que tem que ter outras coisas funcionando normalmente. E se você for fazer fertilização in vitro, vai ter uma baixa
resposta, isso sim. Mas engravidar, você pode engravidar até no mês seguinte, isso não é impeditivo. A gravidez natural, ela sempre vai ser possível, sempre também nos casos mais extremos, né, doutor? E nós temos histórias aí, muitas, de pacientes com casos dificílimos, né, de muitos e muitos anos de infertilidade, que passou, inclusive, por alguns tratamentos de reprodução assistida e acabam engravidando e tendo seu bebê de forma natural. Então, nunca deixem de acreditar. Eu gosto de contar historinha, de vez em quando eu conto uma dessas aí. É. Agora está falando inseminação artificial também está suspenso da pandemia? É também, porque, na Sim, verdade, a gente até estava discutindo agora há pouco a questão de se poderia ou não engravidar naturalmente, né? E o Antônio Miziara falou da questão da Febrasgo, que recentemente fez a recomendação de mesmo gravidez natural, podendo postergar, adiar, é melhor do que tentar fazer agora por conta de eventuais complicações que possam ocorrer na gravidez inicial que necessite ir para o hospital. E a paciente que tem uma indicação de inseminação, né, doutor? Normalmente é uma paciente que ela tem tempo para esperar, né? Então é um tratamento, os tratamentos de baixa complexidade, não tem nenhuma dúvida que a gente pode postergar e deve postergar. Porque são pacientes que têm tempo. A Taita está perguntando aí se pode esperar até o final do ano, tem 37 anos. É aquilo que o Antônio falou, tem que ver a reserva ariana, é melhor procurar seu médico para ele avaliar se você tem uma boa reserva, se está tudo em ordem, aí depois o seu médico vai te falar se sim, se não. Aí o Antônio aí de novo, ó. Antônio. Eu não estou vendo. Ó, outra pergunta aqui. Quanto tempo nós recomendamos estimulação da ovulação para coito programado? Isso depende muito, mas basicamente 3 a 6 meses de baixa complexidade. Quando essas tentativas falham, a gente já indica FIV. Normalmente, eu não faço mais do que 3 tentativas de baixa complexidade, exceto paciente com fator ovulatório, sem nenhum outro problema, que o único problema seja esse. Agora, os outros casos, inseminação, por exemplo, 75% das pacientes que vão engravidar em inseminação engravidam nos 3 primeiros ciclos. Então, parece ser mais barato, mas o barato pode sair caro no final, né? Muitos ciclos de baixa complexidade também tem um custo elevado lá na frente e às vezes a paciente gasta mais fazendo tratamentos com chances menores e depois tem que ir para a fertilização, né, doutor? É que as pessoas confundem, porque na televisão fala de inseminação artificial, tudo, né? Na verdade, inseminação coloca os melhores espermatozoides dentro do útero. Fertilização coloca o nenê pronto. Então, quando você coloca o nenê pronto, a possibilidade de engravidar é 3 a 4 vezes maior do que a inseminação. Então, a inseminação acaba sendo meio frustrante, porque a taxa de gravidez geralmente não é mais do que 15%. Então, cada 10 que faz, 1 a 2 pacientes engravidam. Então, acaba sendo meio frustrante. E as pacientes que geralmente chegam a uma clínica de reprodução humana de alta complexidade, como aí no Comiciar ou em São Paulo, já passou por essa fase. Então, a gente acaba não indicando tanto a inseminação, porque a eficácia não é tão grande e já passou por essa fase. Então, é uma coisa que realmente a gente acaba não indicando muito, né? Aí tem uma paciente de 37 anos, falando que antimilirana de 1,28, né? Se dá para esperar até o final do ano. Esse negócio é o seguinte, a gente não sabe se vai demorar, se sempre você teve esse nível meio baixo e vai continuar meio baixo até seus 44 anos. Ou se está numa queda importante. Então, eu te aconselho, talvez daqui não sei quando que você fez esse exame, mas se repetir para ver se aumenta numa queda. Já está chegando no limite que a gente falou agora há pouco, de baixa reserva. E talvez pela sua idade tem que colocar no gráfico, mas me parece que você já está com uma baixa reserva. Então é bom você tomar cuidado, sim. Mandar um beijo para a Natália aí, doutor. Ela colocou aí, ó. Antimeirano 0,2, 31 anos, ano passado. Fez uma FIV aqui com a gente e tá aí de 5 meses de gravidez. A Laurinha, beijo para a Laurinha, Natália. Daqui a pouco tá nascendo com saúde, se Deus quiser. Tem um monte de pergunta aí, doutor. Eu acho que nós não vamos conseguir responder todas, não, hein? Podemos marcar uma outra depois aí. Tem mais. Quer responder mais alguma aí, doutor? Tem um monte aí. Tem bastante, né? Acho que a gente dá até para marcar outro dia. E as pessoas que gostaram dessa live aí, né? A gente faz outra e convida Dúvidas mais sobre gente. fertilização in vitro, né, doutor? Oi? Dúvidas em fertilização in vitro, né? A gente pode responder ao vivo, mas logicamente isso aqui não é uma consulta, é uma orientação que de fato você hoje tem a possibilidade de você procurar seu médico e fazer uma consulta online, né? E com isso você consegue responder boa parte, receber a informação de boa parte das suas dúvidas. Então, quem quiser mandar as perguntas, pode mandar um 0 para a gente, tendo possível, a gente vai procurar responder
E as clínicas, né, hoje é muito fácil, você entra no site, você encontra o telefone da clínica, você pode ligar, que tem o pessoal de apoio, tem as enfermeiras, tanto lá em Campo Grande como em Sinop, que a gente tem outra clínica também. Em São Paulo, na verdade, tem uma queda pelo Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul também. Como descendente japonês, né, a gente tem uma queda de gostar dessa região. Eu, pessoalmente, gosto bastante dessa região, por isso que não me foi fazer, não foi um sacrifício muito grande, nem nada, né, de preferir fazer as clínicas por aí. Bem, Antônio, É isso vamos aí. encerrar, porque já estamos Vamos, né? uma hora de Já vai, live, eu já, acho quase que uma ele hora. já vai, senão ele vai cair. Com uma hora ele cai. Vamos encerrar aí. Acho que agradecer a todo mundo, né? O pessoal que ficou aí até o final. A maioria das pessoas que começaram a ficar até o final. É bem legal isso. E teve um monte de pergunta, um monte de dúvida. É sinal que o assunto estava bom, né, doutor? E vamos marcar outra depois aí para a gente poder tirar mais dúvidas aí das pessoas. Exatamente. Muito obrigado aí Eu queria agradecer pelo também a convite, todo doutor. mundo. Queria agradecer a todo mundo, né? E aí perguntaram se em BH tem. Na realidade, a gente, ao longo desses 14, 15 anos que a gente faz curso de reprodução humana, a gente tem centenas de ex-alunos que estão distribuídos pelo Brasil afora, né? E a gente forma uma grande rede, eu falo que a gente acaba sendo parceiro de conhecimento. Então, a gente tem essa possibilidade de ter gente, é só ligar para a clínica, e a gente tem gente em vários lugares, inclusive aí em Campo Grande, tem vários ex-alunos, inclusive tem uma menção especial aqui, a Clícia, que trabalha junto com a Misiara, né? Que é uma Sim, excelente profissional. A Clícia, sim. ela é tímida, ela seria incapaz de fazer isso que a gente está fazendo Nós aqui. precisamos obrigar ela a fazer, gravar É, vídeo. Ela vai mesmo. ela é super competente, realmente uma pessoa excepcional, com um conhecimento muito grande. Ela faz toda essa parte de alta complexidade e com bastante competência, mas ela é tímida, né? Cada um tem seu jeito. Como eu também sou tímido, né? O Miséria já é mais extrovertido, então ele consegue falar melhor, né? Então ele consegue fazer os posts dele muito bem, né? Agora, a Cris, ela é tímida, mas de termos de competência, eu garanto para quem está nos ouvindo daí da região do Mato Grosso do Sul, né, ou outras regiões, que realmente a Clícia é uma pessoa excepcionalmente bem preparada, com grande certeza ela conseguirá dar conta do atendimento de vocês. Agradecer a Cris aqui, tá mandando um beijo. Beijo, Cris. Tá Olha indicando lá, aqui a gente. doutora Clícia, maravilhosa. Eu falei, ó, a Tami É... endossou. Eu acho isso ótimo. Então, boa noite a todos e espero contar com vocês às Nossa, tem 19 muita horas, pergunta aqui. todos os dias nessa fase de pandemia. A gente vai procurar fazer alguma coisa convidando gente interessante, importante, ou gente que vai contribuir de alguma forma, geralmente relacionada à reprodução humana. Mas o título é Fertilidade e Outras Conversas, porque a gente também vai chamar outras pessoas para falar de outras coisas relacionadas ou não, mas que seja alguma coisa interessante. Boa noite, É então. isso aí. Obrigado, boa noite aí. Vamos programar a próxima aí, doutor. Faltou coisa pra gente falar É aí, isso né? aí. Mas foi ótimo. Um abraço, tchau, tchau aí. Abraço, tchau, tchau.